Você está prestes a descobrir um teste de apenas 3 segundos que os neurocientistas usam e que pode revelar um segredo aterrorizante sobre o seu futuro. E não tem nada a ver com a sua memória ou inteligência. É algo muito mais físico, silencioso e que pode estar se deteriorando dentro de você neste exato momento, não importa a sua idade. Se você assistir a este vídeo até o final, você não apenas entenderá que sinal é esse que seu corpo pode estar te enviando, mas também descobrirá como a ciência moderna e a sabedoria antiga se uniram para te dar uma ferramenta poderosa para reescrever o seu futuro, revertendo um processo que muitos acreditam ser inevitável. O que você vai aprender hoje pode ser a diferença entre uma velhice com independência e vitalidade, ou uma vida limitada pelo medo. Está preparado para descobrir o que seu corpo está tentando te dizer? Existe um teste que os neurocientistas utilizam em pesquisas sobre envelhecimento que leva apenas 3 segundos para ser realizado. Você não precisa de nenhum equipamento, nenhum treinamento especial, apenas você, de pé, tentando se equilibrar em uma única perna com os olhos fechados. Simples, não é mesmo? Mas o que eles descobriram com algo tão banal é o que realmente assusta. Se você não consegue manter essa posição por míseros 3 segundos, o seu risco de perder a independência na velhice, de precisar de ajuda para tarefas básicas como andar, tomar banho ou se vestir, aumenta em mais de 300%. Antes que você pense que isso é só mais um truque bobo de equilíbrio, um joguinho de festa, eu preciso que você entenda a profundidade do que está acontecendo. O que você está realmente testando ali não é a força do seu joelho ou a firmeza do seu tornozelo. É algo muito mais fundamental, algo que as culturas antigas compreendiam de forma intuitiva, quase poética, mas que a ciência moderna só agora está começando a conseguir medir e comprovar. Você está testando a capacidade do seu cérebro de prever o futuro do seu próprio corpo. Deixa eu te mostrar o que isso significa na prática. Neste exato momento, enquanto você me ouve, seja sentado, deitado ou em pé, milhares e milhares de mensagens estão viajando do seu corpo para o seu cérebro. Elas saem das solas dos seus pés, das suas articulações, dos seus músculos, sobem pela sua medula espinhal e chegam ao seu centro de comando. Esses sinais, que os cientistas chamam de feedback proprioceptivo, funcionam como um GPS interno. Eles dizem ao seu sistema nervoso exatamente onde seu corpo está no espaço, quanta pressão está sendo aplicada em cada parte do seu pé, se você está se inclinando para frente ou para trás, a velocidade com que você está se movendo. Já parou para pensar como você consegue caminhar pela sua casa no escuro sem sair tropeçando em tudo? É esse sistema, essa propriocepção, trabalhando em silêncio. Tudo isso acontece de forma completamente inconsciente, automática. Você não pensa para ficar em pé, você simplesmente fica em pé. É um diálogo constante e silencioso entre o seu corpo e o seu cérebro. Mas aqui está a parte que os neurocientistas descobriram e que muda tudo. Esse sistema, essa conversa vital, começa a se degradar décadas, eu disse décadas, antes que você sinta qualquer sintoma. As vias neurais, as estradas de comunicação que controlam o seu equilíbrio, a sua estabilidade e a fluidez dos seus movimentos, começam a mostrar mudanças microscópicas já a partir dos seus 30 anos. É um processo silencioso, invisível. Quando você chega aos 50 anos, se nada foi feito para manter essas vias, elas já iniciaram um lento, mas implacável, colapso. E aquele teste de 3 segundos? Eles põem esse colapso antes de qualquer outro sinal mais grave aparecer. Pense bem, quando você se equilibra em uma perna e fecha os olhos, você está deliberadamente removendo 2 pilares de apoio cruciais que o seu sistema nervoso usa o tempo todo: o feedback visual, ou seja, a capacidade de ver o ambiente ao seu redor, e uma base ampla de estabilidade, que é ter os 2 pés no chão. De repente, seu cérebro é forçado a confiar inteiramente naqueles sinais proprioceptivos, naquela conversa interna que vem das suas articulações, dos músculos do seu abdômen, do seu ouvido interno, para te manter de pé. Se essas vias de comunicação estiverem fortes e saudáveis, seu corpo mal percebe a mudança. Você fica ali, sólido, enraizado no chão. Mas,
se essas vias começaram a se apagar, a enfraquecer, seu corpo entra em desespero. Ele começa a fazer correções minúsculas e frenéticas para tentar evitar a queda. Seu tornozelo começa a tremer, seu quadril balança para o lado, seus braços se abrem como se você fosse um equilibrista na corda bamba e, em segundos, você perde o equilíbrio e precisa colocar o outro pé no chão. Você já sentiu isso alguma vez? Essa sensação de pânico momentâneo quando você quase cai? Isso não é fraqueza muscular. Isso é um erro de previsão. O seu cérebro está, literalmente, se tornando incapaz de prever onde o seu corpo estará no momento seguinte. E quando essa habilidade de prever o futuro desaparece, todo o resto começa a desmoronar junto. É aqui que a história fica fascinante. Nas antigas tradições yogis da Índia, existe um conceito chamado pranavayu, que pode ser traduzido como os fluxos direcionais da força vital através do corpo. Eles descreviam 5 correntes, 5 movimentos de energia, cada um governando diferentes aspectos da nossa existência física. Um desses fluxos, chamado de Apana Vayu, flui para baixo, governando a eliminação, o enraizamento e a estabilidade. Os yogis acreditavam que quando o Apana Vayu de uma pessoa era interrompido ou enfraquecido, ela literalmente perdia sua conexão com a terra. A pessoa se tornava aérea, instável, vulnerável. Ela não perdia apenas o equilíbrio físico, ela perdia a sensação de presença dentro do seu próprio corpo. A neurociência moderna tem um nome diferente para isso, declínio proprioceptivo. Mas a observação é exatamente a mesma. Quando o seu sistema nervoso perde a capacidade de sentir onde você está no espaço, você se desconecta do seu próprio corpo. Você começa a perder a confiança nos seus movimentos. Você começa a compensar. Em vez de caminhar com passos firmes, você passa a arrastar os pés. Você começa a se segurar em corrimãos, a evitar escadas, a pensar 2 vezes antes de pisar numa calçada irregular. Seu mundo, lentamente, se contrai em torno daquilo que parece seguro. E essa compensação, essa tentativa de se proteger, acelera o próprio declínio que você está tentando evitar. Torna-se uma espiral descendente. Você já se pegou fazendo isso? Evitando pequenos desafios físicos que antes você faria sem pensar? Os neurocientistas chamam isso de ciclo do medo e evitação. Você se sente instável, então se move menos. Porque você se move menos, suas vias neurais enfraquecem ainda mais. Seu equilíbrio se deteriora. Seu medo aumenta. Em poucos anos, o corpo que um dia você confiava se torna um estranho, uma fonte de ansiedade. Mas e se eu te dissesse que essa espiral pode ser revertida? Que não é uma sentença. Há um estudo incrível da Universidade da Califórnia que acompanhou 1.800 adultos por um período de 15 anos. Os pesquisadores mediram o equilíbrio, a mobilidade e a função cognitiva dessas pessoas em intervalos regulares. E o que eles descobriram foi chocante. As pessoas que, aos 60 anos, conseguiam se equilibrar em uma perna por mais de 10 segundos, tinham um risco 90% menor de perda de mobilidade aos 75 anos. Mas aqui está a chave, o detalhe que muda o jogo. A correlação não era sobre ter um dom natural para o equilíbrio. A ligação mais forte foi encontrada entre as pessoas que melhoraram seu equilíbrio ao longo do tempo. Em outras palavras, o seu sistema nervoso não é fixo, não é uma peça de concreto que só se desgasta. Essas vias neurais, aquelas que controlam sua estabilidade, sua coordenação, sua capacidade de se mover pelo mundo com confiança, podem ser reconstruídas, religadas, fortalecidas, mesmo que tenham sido negligenciadas por décadas. Esse é o conceito que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade. A incrível capacidade do seu cérebro de formar novas conexões, de se adaptar, de compensar danos ou degradação. E o treinamento de equilíbrio, a prática simples e deliberada, é uma das ferramentas mais poderosas que existem para acionar essa religação. O mesmo cérebro que permitiu que essas vias se apagassem pode trazê-las de volta à vida. Será que não é fantástico pensar nisso? Que você tem o poder de remodelar seu próprio cérebro.
Mas as tradições antigas sabiam de algo que a ciência moderna só está redescobrindo agora. Você não pode separar o corpo da respiração e da mente. Eles não são três sistemas diferentes. São um único sistema, se expressando de três maneiras diferentes. Na medicina tradicional chinesa, por exemplo, existe uma prática chamada Zanzuan, ou meditação em pé. Você fica em uma postura específica, às vezes em uma perna só, e simplesmente respira. É isso. Sem movimento, apenas ficar parado e respirar. Os mestres dessa arte afirmavam que essa prática fortalecia algo que eles chamavam de Qi, a energia vital que flui através de canais invisíveis no corpo. Eles diziam que a prática consistente tornaria você inabalável, enraizado como uma árvore, capaz de manter a estabilidade até uma idade muito avançada. A ciência ocidental descartou isso por séculos como misticismo, como folclore. Mas então, os pesquisadores começaram a medir o que realmente acontece no corpo durante essas práticas. Eles descobriram que a meditação em pé ativa algo chamado reflexo vestibulo-ocular, um circuito neural que conecta seu ouvido interno aos músculos dos seus olhos. Esse reflexo nos ajuda a manter a estabilidade visual quando nossa cabeça se move. É crítico para o equilíbrio e também se degrada com a idade. Mas o treinamento deliberado de equilíbrio, especialmente quando combinado com a respiração controlada, reativa esse circuito. Ele força seu cérebro a reconstruir essas conexões. A simples ato de ficar em pé se torna uma forma de reabilitação neural. E o trabalho com a respiração faz algo ainda mais notável. Quando você respira de forma lenta e profunda enquanto se equilibra, você está ativando seu sistema nervoso parasimpático. Este é o modo de descanso e reparo do seu corpo. Ele diminui o cortisol, o hormônio do estresse, reduz a inflamação e, aqui está a parte crucial, ele aumenta a sensibilidade proprioceptiva. Em outras palavras, respirar conscientemente torna seu corpo mais consciente de si mesmo. Um estudo da Harvard Medical School mostrou que os participantes que praticaram exercícios de equilíbrio com consciência da respiração tiveram uma melhora 40% mais rápida do que aqueles que praticaram apenas o equilíbrio. A respiração não era apenas um relaxante, era um agente ativo na religação do sistema nervoso em tempo real. Pense nisso por um instante. Quando você respira com intenção, você está enviando um sinal para o seu cérebro que diz: "Ei, preste atenção. Este momento importa. Essas sensações importam." E seu cérebro responde fortalecendo as vias neurais que processam essas sensações. Esta é a conexão mente-corpo da qual as culturas antigas falavam. Não como uma metáfora, não como misticismo. É neurociência mensurável e reproduzível. E você pode acessar isso agora mesmo. Se você estiver em um lugar seguro, eu te convido a tentar. Fique de pé. Feche os olhos. Tire um pé do chão. E apenas observe o que acontece. Você começa a balançar imediatamente? Sua frequência cardíaca dispara? Você sente aquela pequena onda de pânico enquanto seu cérebro luta para se orientar? Ou você se sente sólido, aterrado, consciente de cada microajuste que seu corpo faz para te manter estável? Essa sensação, seja ela qual for, é o seu sistema nervoso te mostrando onde ele está de verdade, não onde você acha que ele está. E aqui está a verdade bonita e ao mesmo tempo aterrorizante. Onde quer que ele esteja agora, isso são apenas dados, não é o seu destino. Se você consegue manter a posição por 3 segundos, ótimo, você está na zona segura. Se não consegue, você está na maioria. A maioria das pessoas com mais de 50 anos não consegue. Mas isso não é porque seus corpos estão quebrados ou velhos demais. É porque o sistema nervoso delas se adaptou a um mundo que não exige mais equilíbrio. Pisos planos, cadeiras estáveis, elevadores, escadas rolantes, carros. Nós projetamos a instabilidade para fora da vida moderna, e nossos cérebros responderam de acordo. Por que manter vias neurais que você nunca usa? Mas a mobilidade aos 80, 90 anos, a mobilidade real, independente e confiante,
exige essas vias. E se você não as usou por décadas, elas simplesmente não estarão lá quando você mais precisar delas. O corpo que você habitará daqui a 20 ou 30 anos está sendo construído agora, neste exato momento, pelos movimentos que você faz e por aqueles que você evita. Qual tipo de corpo você está construindo hoje? Existe um conceito japonês chamado kintsugi. É a arte de reparar cerâmica quebrada com ouro, tornando o objeto reparado ainda mais bonito e valioso do que o original. A filosofia é simples: a quebra e o reparo são parte da história de um objeto, não algo a ser escondido. Seu sistema nervoso funciona da mesma maneira. Talvez você tenha ignorado seu equilíbrio por anos. Talvez você tenha se sentido tornando-se menos estável, menos confiante, menos disposto a se mover livremente. Talvez aquele teste de 3 segundos tenha revelado algo que você não queria ver. Isso não é uma falha. Isso é informação. E com essa informação, você pode começar o trabalho de religação. Uma respiração de cada vez, um segundo de equilíbrio de cada vez, um momento de atenção consciente às mensagens que fluem entre seu corpo e seu cérebro. A sabedoria antiga entendeu algo que a medicina moderna só agora está aceitando: a longevidade não é sobre evitar o declínio. É sobre manter os sistemas que nos permitem adaptar, responder, permanecer curiosos sobre o que nosso corpo ainda pode se tornar. Seu equilíbrio, sua respiração, a capacidade do seu sistema nervoso de sentir, prever e responder. Essas não são práticas separadas. São uma única prática, expressa através de portas diferentes que levam à mesma verdade. Então, aqui está o que eles não te contam nos artigos de pesquisa. Aquele teste de 3 segundos não está medindo seus joelhos. Não está nem medindo seu equilíbrio, não de verdade. Está medindo algo muito mais profundo. Está medindo a disposição do seu cérebro para confiar nos sinais de um corpo que você talvez tenha parado de ouvir anos atrás. Está medindo o seu futuro. E o seu futuro não está escrito nos seus genes, na sua idade ou no desgaste das suas articulações. Ele está sendo escrito nas vias neurais que você escolhe fortalecer hoje. A questão não é se você consegue se equilibrar em uma perna por 3 segundos agora. A verdadeira questão é: você ainda estará se fazendo essa pergunta aos 80 anos, de pé, firme e confiante? Agora, eu quero muito ouvir de você. O que você sentiu ao descobrir tudo isso? Sentiu um pouco de medo, ou sentiu uma faísca de esperança? Você tentou fazer o teste? Me conta como foi. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu faço questão de ler cada um deles. A sua experiência é valiosa e pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Se este conteúdo fez sentido para você, se ele te trouxe uma nova perspectiva sobre seu corpo e sua saúde, a melhor maneira de apoiar o nosso trabalho e ajudar essa mensagem a alcançar mais gente é deixando seu like neste vídeo. É um gesto simples, rápido e que faz uma diferença gigantesca para que o YouTube entenda que este é um conteúdo relevante. E, claro, se você quer continuar nessa jornada de redescoberta do seu corpo, se quer mais ferramentas para construir um futuro com mais vitalidade e independência, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. E para você, que ficou comigo até o finalzinho deste vídeo, meu muito obrigado. Isso demonstra um compromisso real com a sua própria vida e sua saúde. Você faz parte de um grupo especial. E para eu saber que você chegou até aqui, comente aqui embaixo a frase: "Meu futuro é minha escolha". Esse será o nosso código. E não vá embora ainda. Está aparecendo aqui na tela agora um próximo vídeo que eu selecionei a dedo para ser a continuação perfeita da nossa conversa de hoje. Clique nele e vamos continuar aprendendo juntos. Um grande abraço e nos vemos lá.